Boa tarde, meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Creio, sou escritor de terror e assino minhas obras como M. Krieger. No tema de hoje, vou falar um pouco sobre uma pergunta. Por que escrevo terror? Muitas vezes vocês podem pensar, por que um escritor decide escrever terror? Eu vou tentar explanar sobre esse tema ao longo desse vídeo. Se não é inscrito, se inscrevam. Gostou do tema? Compartilhem e comentem sobre o tema. O tema de hoje, por que escrevo terror? O terror está envolvido com uma única situação, o medo. Todo mundo tem um medo. Medo de alguma coisa, medo de algum evento, medo. A, a psicologia, ela tenta explanar sobre essa situação, sobre o medo. Geralmente, esse sentimento, essa sensação do medo está alinhado a uma questão fundamental, ao desconhecido, como já comentei em outros momentos. O desconhecido sempre vai estar relacionado com o terror, sempre. Por quê? Por causa da sensação do medo. Por exemplo, pode existir várias situações que o desconhecido vai mexer com as nossas sensações. Por exemplo, uma nova tecnologia, uma nova vacina. A pessoa vai ter medo, receio. Por quê? Porque não conhece sobre aquelas mudanças que podem vir a acontecer. Isso é um fato notório. E nisso, muitas vezes, a pessoa que tenta, que busca, melhor falando, compreender, ela assim, vai procurar compreender, vai procurar estudar, ler, pesquisar sobre aquele evento, sobre aquela situação. Para quê? Para tentar burlar ou até mesmo dizer para si mesma que não tem nada de normal. Contudo, na maioria das vezes que as pessoas fazem, repulsa. Por quê? Porque não quer aquilo que é novo. O desconhecido é algo novo e impactante. Sempre vai ter aquele momento que as pessoas costumam olhar com certa, como posso dizer, desconfiança. Como o terror pode influenciar ou até mesmo provocar sensações de medo. Vamos lá. O terror, quando falamos em terror, ele invoca vários segmentos, vários gêneros, subgêneros falando. Sobrenatural, criaturas da noite, horror cósmico, entre outros. Vou pegar um exemplo do sobrenatural. Demônios, bruxas e entre outras criaturas da noite. Geralmente, quando é algo novo que aparece no cinema, na literatura, vai mexer. Ou com a pessoa vai ter desconfiança, ou vai sentir aquele frio na barriga.
É uma forma de explorar, provocar essa inquietação no leitor ou no espectador no cinema. Vai criar uma expectativa de que será que aquele personagem vai sobreviver? Será que aquele momento vai terminar de bem ou ruim? O medo, ele é primordial no terror. Uma coisa vocês têm que entender. Quando eu escolhi terror, eu escolhi por certas influências. Por exemplo, essas influências que eu vou dizer não têm relação ou a ver da parte experiência de vida ou até mesmo com a literatura. Eu sempre gostei de ler Anne Rice, Stephen King, entre outros escritores. Por exemplo, quando eu li A Entrevista com o Vampiro, eu tive quase um mês de pesadelo. É impactante. Por quê? Porque mexe com o desconhecido. Porque trata de um assunto de uma forma direta, indireta, melhor falando, sobre a morte. A morte, ela é habitual em nossa vida. Não temos como fugir dela. Mas o que acontece, geralmente, nós não estamos preparados para vivenciá-la. Nós não estamos dispostos, falando, em pensar e falar sobre ela. Mas é importante estarmos sempre observando esse elemento que mexe com todas as emoções que uma pessoa possa sentir. E nessas influências, literatura, cinema, entre outras, eu comecei a escrever. Por quê? Por uma simples questão. Colocar para fora todo aquele estigma de encarar o desconhecido. De colocar para os meus leitores que o desconhecido, ele pode ser ruim ou bom, dependendo como a pessoa encara aquele evento, aquela situação. Aqui. E o terror? A experiência de vida, ela pode influenciar na escrita? Pode, com certeza. Quando falo essa experiência de vida, envolve trabalho, envolve literatura, cinema, entre vários elementos que nós vivenciamos ao longo do tempo. Numa viagem, num estudo, num determinado aspecto que nós decidimos em vivenciar. O terror, ele nos faz pensar sobre várias situações que acontecem na sociedade. Por exemplo, os crimes que aconteceram nas escolas, ou que ainda acontecem nas escolas, sobre o racismo. Existe uma série, Nós, da Amazon Prime, que ainda não consegui terminar a série, de ver a série, fala como o ser humano pode tratar o outro. E nesse modo de tratar o outro, muitas vezes, não é algo fácil de assimilar. Não é algo ponderado de uma forma racional. Por quê? Porque o terror, ele envolve sensações, repulsa,
crítica. Num filme, esse filme já é mais velho, Mississippi em Chamas. É um dos filmes mais emblemáticos que eu assisti. Trata do preconceito puro realizado pela Ku Klux Klan nos Estados Unidos, no estado de Mississippi, que colocou uma situação de terror numa cidade. Todos aqueles que compactuam com os mesmos ideais dessa organização olham para as pessoas de cor com repulsa e não suportam que ocorra as investigações do FBI naquela situação, naquela região. Nisso, eu posso considerar esse filme como terror? Sim, posso. Por quê? Porque ele está apresentando uma situação, uma observação relacionada à crítica àquele momento. Pontual. É uma situação onde trata-se de um aspecto homem contra homem, homem e homem. Isso também me levou a escrever terror. E como é escrita num livro de terror ou num conto, quando eu estou escrevendo terror, que é na maioria das vezes, é uma escrita que precisa de ter um momento propício para isso. Como assim? Eu tenho que escutar a trilha sonora certa, eu tenho que adentrar profundamente naquela cena. Isso necessita de um grande poder de concentração. Mas como acontece isso? Leitura e muito hábito de escrita. Tem que ler muito e tem que praticar, escrever várias vezes. Como eu comentei em outros vídeos, a escrita ela vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Você, que pode ser um escritor novato, iniciante, não pense que o teu livro vai estar perfeito na primeira paulada, na primeira escrita. Não. Você vai aperfeiçoando, burlando, quebrando seus vícios de escrita. Uma observação. Nós podemos observar que nós temos que olharmos e ponderadamente num aspecto, a qual, nesse ponto da escrita de terror, você deve ler muito escritores de terror. Vários. Onde poderemos observar o seguinte, que tudo está alinhado no trâmite que possa observar que o terror você tem que sentir, tem que se deixar levar pela escrita. Como faz isso? Leitura e muita escrita. Aqui, recomendações de livros de terror. Eu recomendo Edgar Allan Poe. São contos curtos, tranquilos. H.P. Lovecraft, Stephen King, os meus, entre outros escritores. Se você não está habituado a ler terror, você começa pelos contos de Edgar Allan Poe.
Ah, mas ainda é pesado. Começa a ler pela Agatha Christie, que é um mistério, suspense. Aí depois tu vai aprofundando, entrando. Tu pode se ler também um Kafka, que é mais pesado, que é mais obscuro. Kafka foi um dos teóricos que me influenciou muito. O terror, ele pode ser um gênero que possa provocar assim, um momento de expurgo, colocar para fora todas aquelas sensações pesadas, obscuras que o homem sente. Sobre o tema desse vídeo, recomendo ler esses livros. Filmes, eu posso citar, por exemplo, a Jason, Sexta-feira 13, a Halloween, Hannibal Lecter, ou Silêncio dos Inocentes, é um suspense, mas eu categórico, eu coloco como terror também, posso colocar suspense barra terror, entre outros filmes. Terror, existe uma grande gama de filmes de produções, algumas boas, outras ruins. Aqui, vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma história, comentem aqui. Comentem. Contem suas experiências quando envolve o terror. Por quê? Porque assim vai enriquecendo o canal, vai criando uma ligação entre eu e vocês. E o terror. Pensem, refletem sobre o desconhecido. Se você gostou do tema desse vídeo, se inscrevam, compartilhem e comentem. Um forte abraço e até mais.